Olá, vizinhos, seguidores de Xpirotadas. Vídeo surpresa. Resolvi fazer esse vídeo aqui enquanto ainda estou inspirado para fazer. Vocês podem observar, vocês irão observar que meu tom de voz está um pouco baixo, porque no meu relógio aqui já são 1h15 da manhã. E aí eu resolvi fazer esse vídeo assim de última hora, depois de ver uns comentários no perfil que, digamos assim, me inspiraram a gravar esse vídeo. E o tema do nosso vídeo de hoje é a lavagem cerebral do SBT. Exatamente, a lavagem cerebral do SBT. Eu venho conversar com vocês sobre algo que a emissora, que foi a pioneira, né, em trazer as séries de X-Espírito para o Brasil, fez durante uma geração inteira. E algumas pessoas não aceitam, e algumas pessoas não acreditam. E aí nesse vídeo eu vou mostrar por A mais B que foi exatamente isso que ela fez. Foi exatamente uma lavagem cerebral. Eu tava vendo um comentário no perfil, eu vou apagar os nomes, logicamente, inclusive depois vou apagar o comentário para ninguém ir atrás de ver quem foi que fez esse comentário. E aí ele me chamou a atenção por ser um comentário típico do fã brasileiro de Chaves, que é aquele fã brasileiro que precisa fazer muito esforço para gostar de Chaves. Não gosta da série completa, gosta apenas do que o SBT exibiu, comprovando, como eu falei, que o SBT fez uma lavagem cerebral em toda uma geração. Então, passou daquilo que o SBT exibiu, que de longe não é nem a metade da série, a pessoa não gosta. E é um direito dela não gostar, lógico. Mas vamos entender por quê. Eu tentei mostrar pra ele e ele foi um pouco incrédulo. Ele preferiu acreditar que foi uma coincidência ele gostar apenas dos episódios que o SBT exibia. Sim, coincidência. Sabemos que foi coincidência. Então vamos ver aqui. O comentário que me fez querer gravar esse vídeo foi esse comentário que diz o seguinte: sou muito fã dos programas de Xpirito, especialmente Chaves e Chapolin. Não conheço a história e os motivos real de o SBT não ter veiculado outros episódios além dos que exibia. Mas, na minha opinião, se sou fã é porque a seleção foi muito bem feita, já que os ditos episódios semelhantes eu não consigo assistir a maioria. Fã brasileiro de Chaves. Nós temos aqui um representante ideal do fã brasileiro de Chaves. Então tem algo, tem algumas coisas nesse comentário que a gente pode falar aqui durante um dia inteiro. Se sou fã é porque a seleção foi muito bem feita. Então, então desculpa jogar esse balde de água fria. Se você acha uma seleção de episódios bem feita, então você é fã do quê? Você é fã de uma série? Você é fã da série? Ou você é fã da seleção dos episódios? E quem disse pra você que essa seleção é bem feita? Quem é que tem esse poder para julgar que a seleção foi bem feita? É você que tem esse poder para julgar? Foi uma seleção bem feita? Você acha essa seleção bem feita? Então nós vamos entender... Vamos ver um pouco dessa seleção bem feita de episódios que o seguidor acha. Seguidor não, porque ele nem segue. Eu fui ver o perfil dele e ele não segue o perfil. Então vamos entender aí essa seleção bem feita que fez essa pessoa se tornar fã de uma coisa deteriorada, de uma coisa picotada. A pessoa responsável por criar este termo episódio semelhante foi o Murilo Fraga. Ele é um dos diretores lá do SBT, é ele quem tinha a decisão do que ia pro ar e do que não vai. Até hoje ele trabalha lá e até hoje ele tem essa decisão, pelo menos com relação a Chaves, se Chaves fosse exibido ainda. Em 1992 ele teve uma ideia de engavetar episódios. Nós recebemos à época cerca de 280 episódios do Chaves. 40% desses 280 eram chamados episódios semelhantes, que tinham a mesma história e apenas alguns objetos ou personagens eram alterados.
As histórias eram basicamente as mesmas. E nós optamos em exibir apenas os 150 episódios que nós temos hoje. Temos alguns episódios com problemas técnicos, sem condições de serem exibidos, com riscos, com batimentos de vídeo. E por esse motivo nós temos os 150 episódios que nós fazemos uso diariamente na programação do SBT. Então perceba aí que se hoje em dia existe o fã brasileiro de Chaves que gosta de certos episódios e não assiste a outros, é graças a esse senhor. É a esse senhor que a gente deve agradecer por essa seleção bem feita de episódios. Note que na reportagem ele usou a desculpa de que as fitas estavam deterioradas, mas ele usou filtros no vídeo. Os episódios não estavam ruins daquele jeito. Note, volte aí, se você tem a opção de voltar, note que ele usou filtros para deteriorar a imagem do vídeo, para dar desculpa de que as imagens estavam ruins, mas não estavam. Era desculpa. Ele simplesmente pegou um punhado de episódios, que são quase 70 episódios. Isso eu estou falando só de Chaves. Chapolin tem mais. E resolveu engavetar. E aí o cidadão disse que a seleção foi muito bem feita. A seleção é pegar os episódios mais novos e engavetar as versões antigas. E aí chama de episódio semelhante. Mas, meu anjo, pare para pensar que o episódio semelhante não pode ser as histórias que o SBT engavetou. Esse termo episódio semelhante é um termo incorreto e inapropriado. O cidadão aqui, que depois foi endossado por outro seguidor, que também concordou com o que ele disse que não consegue assistir a maioria dos episódios semelhantes. Então, vamos imaginar. E a opinião dele é justamente igual à opinião da maioria do público brasileiro. E o que me deixa incomodado é isso. Mas é isso que torna essas pessoas fãs brasileiros de Chaves. São fãs do SBT, do que o SBT exibiu. Não é fã da série como um todo. E nem entende por que gosta só disso. E não dá o braço a torcer de que realmente foi porque foi induzido pelo SBT a gostar desses episódios limitados. Então vamos supor que vamos pegar, por exemplo, o episódio da Paty. A Paty é a nova vizinha, a Glória, a vizinha bonita. Então, se eu pegar aqui essa versão de 1972, a original, não tenho dinheiro, e pegar o remake, que já é um segundo remake, porque teve um remake em 75 e depois teve outra regravação em 78. E aí, se eu pegar essa versão de 78, eu sou sua nova vizinha. Se lembra que na semana... O seguidor vai dizer que prefere qual das duas versões? A de 72 ou a de 78? É óbvio que a maioria vai responder que prefere a versão de 78 e que não gosta do episódio semelhante. Mas o episódio semelhante ao original. Foi o primeiro. Foi o primeiro roteiro que o Chespirito fez. Foi a primeira parte, foi a primeira glória. Então, se você parar para pensar, o semelhante é o que você gosta de assistir. O semelhante é o de 78, que já é uma regravação de uma regravação. O de 78 é uma regravação de 75, que é uma regravação melhorada de 72. Então, esse termo episódio semelhante é a coisa mais sem futuro, é a coisa mais fuleira que existe, só existe no Brasil. Você acha que lá no México, você acha que na Guatemala, você acha que na Argentina, na Nicarágua, na Costa Rica, no Equador, existe esse termo episódio semelhante? Vocês acham que as emissoras da América engavetaram episódios porque eram versões parecidas de episódios? Essa putaria só aconteceu com o SBT. Essa putaria só aconteceu com o Brasil. E vem gente aplaudir, vem gente dizer que foi uma seleção bem feita. Meu anjo, se você não gosta do episódio, você tem a opção de não assistir. Mas dizer que foi bem feito, uma emissora esconder episódios porque você não gosta, e você não gosta porque a emissora ensinou você a não gostar, porque não exibia quando você era criança, gente, isso está errado. Isso é muito sem noção. É um meme do Caetano Veloso. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Então, quando a pessoa fala que essa seleção foi bem feita, então ela está querendo dizer que foi bem feito o SBT ter deixado de dublar e de exibir episódios que tem sagas. A gente sabe que Chaves não é uma série contínua, mas tem episódios que têm continuidade. Festa da Boa Vizinhança tem partes, né? Os Churros tem partes, Branca de Neve tem partes. Então, quando alguém fala que essa seleção foi bem feita, ela está querendo dizer que foi legal o SBT, por exemplo, não ter trazido e exibido a última parte da Branca de Neve, de 1978, que mostra o final da história. O SBT nos anos 90 exibia a parte 1, a parte 2, exibia o espelho anunciando a terceira parte e a gente, criança besta, querendo assistir a terceira parte, nunca assistiu a terceira parte no Brasil. Só veio assistir em 2018, quando o Multishow estreou. Uma pessoa que acha essa seleção bem feita, então ela acha, por exemplo, que foi bem feito o SBT não ter comprado a segunda parte do episódio Abre a Torneira, que mostra o que acontece depois que o Chaves pega a mangueira e vai limpar a vila, onde mostra os moradores da vila pintando a vila para deixar a vila bonita. E aí o que essa pessoa acha, essa pessoa que acha essa seleção bem feita de episódios? Ela acha legal o SBT ter juntado a primeira parte do Abre a Torneira com o segundo episódio da saga do Leite de Burra, né? O Leite de Burra, que foi gravado um ano depois, o figurino diferente, os atores estão mais diferentes por causa das roupas, o cenário diferente. E aí não exibe nem a segunda parte do Abre a Torneira, porque não tinha, e nem a primeira parte do Leite de Burra, porque o SBT não tinha. Então foi uma seleção boa, juntar um episódio com outro que não tem nada a ver e formar uma saga. E deixar e não exibir as outras as partes de cada episódio. Foi uma seleção boa. Você acha essa seleção boa? Então, o SBT fez essa pessoa virar fã de Chaves, porque essa seleção maravilhosa não trouxe a última parte da festa da Boa Vizinhança, onde os adultos se apresentam, Dona Clotilde se apresenta, Seu Madruga se apresenta, Professor Girafales e Dona Florinda se apresentam, o Kiko faz um truque de mágica, um número de mágica, no final tem até um clipe, né, de musical. Então, uma pessoa dessa acha que o SBT fez uma boa seleção em não exibir esses episódios, porque são ruins, né? Segundo eles, são semelhantes, são ruins, não sei. Então essa pessoa que acha essa seleção boa de episódios concorda que o SBT fez bem em não exibir a quarta e última parte do Alfaiatezinho Valente, que mostra o que aconteceu depois que o gigante sequestra a princesa e o Chapolin vai resgatar. Quem é o Chapolin? O Alfaiatezinho Valente que vai resgatar. O Chapolin só aparece no final do episódio, né? Então, situações iguais a essa existem várias se tratando de Chaves no SBT. A Venda da Vila, um episódio que teria tudo para ter sido clássico, a segunda parte, o carequinha lá dando em cima da Dona Clotilde. Então, quando uma pessoa dessa diz que o SBT fez bem em selecionar episódios, ele fez... É disso que ele está falando? O episódio dos toureiros, quando a pessoa fala que o SBT fez uma boa seleção de episódios para exibir, ela está querendo dizer isso, que fez bem em deixar essas sagas incompletas para que uma geração inteira ficasse frustrada. Frustrada assim, né? Porque tem gente que não é fã da série, tem gente que é espectador e não tem nenhum problema com isso, tá tudo certo, tá tudo bem. Tem gente que assiste a série porque não tem nada para fazer, tá passando na televisão, aí tá mudando de canal, tá assistindo, beleza. Tem gente que se botar o mesmo episódio todo dia, assiste o mesmo episódio todo dia. Então tá, e não tem problema, tá tudo certo. Mas entenda que o meu caso, eu como dono de um perfil, ou seja, uma pessoa que é, né, dá pra notar, que é um admirador da obra completa. Então quando a pessoa vem no meu perfil para defender, para elogiar, para dizer que foi uma seleção bem feita, o sangue me sobe na cabeça, porque é uma pessoa sem noção. Me desculpe, a pessoa pode não ser porque eu não conheço a pessoa, mas é uma opinião sem noção, é uma opinião escrota, burra. E a opinião dessa pessoa, né, é igual a de milhares de pessoas no país inteiro. Isso me deixa muito indignado. E aí eu digo, a culpa não é da pessoa, a culpa é do SBT, que induziu a pessoa a gostar desses episódios.
E a pessoa não se toca, não quer acreditar. Vamos acompanhar aqui mais. Depois que eu expliquei mais ou menos essas palavras na postagem, o seguidor respondeu o seguinte: Espirotadas, meu caro, concordo contigo, que é errado não exibir as sagas completas realmente. É algo totalmente sem sentido. Agradeço que você tenha esclarecido fatos históricos, mas salvo algumas exceções, ainda acho que os melhores episódios foram exibidos pelo SBT. Tanto que eu não gostava quando passavam os semelhantes, mas essa é minha preferência. Os semelhantes só vieram passar em 2012, depois que muita gente que era criança nos anos 90 já estava adulta. É natural que essas pessoas não gostem dos semelhantes, porque as pessoas não gostam geralmente do que é diferente do que traz a nostalgia da infância. Então essas pessoas, elas gostam não é nem pelo fato de gostar da série, é pelo fato da sensação que a série traz de nostalgia dos tempos da infância. Tem episódios do Chapolin, tem vários episódios do Chapolin, por exemplo, que eu só vim conhecer de 2006 para cá, quando eu já tinha 20 anos. E esses semelhantes de 2012 eu já tinha quase 30 anos. Então não tem o mesmo impacto de assistir os episódios quando a gente assiste quando é criança. A gente está falando de Chaves, uma série que fez parte da nossa infância. Então é óbvio que o cidadão aqui não goste dos semelhantes por causa disso. Porque não fez parte da infância dele, é diferente, é uma coisa que é uma experiência que ele está tendo já depois de cabra velho. Então, e eu também tentei alertar isso a ele. Aí vamos ver aqui a continuação do texto. Se eu tivesse uma TV e chegasse para mim materiais semelhantes, exemplo, um filme e um remake mal feito, certamente eu escolheria as melhores versões para exibir, utilizando os critérios que acredito ser ideais para a emissora. A emissora não teve critério nenhum. Filme e remake mal feito, a emissora exibiu os remakes. O que a gente está falando de Chaves é isso. Chaves, o Murilo Fraga, o SBT engavetou as versões originais dos episódios, que vocês chamam de semelhantes, mas que são os originais. Os semelhantes são justamente os remakes que eles deixaram no ar, porque são semelhantes aos originais. Não faz sentido isso. Não farei a exibição de uma obra apenas porque acho que as pessoas têm o direito de ter acesso a elas. Afinal, se eu adquiri e não houve nenhuma exigência contratual de obrigatoriedade de exibição, cabe à direção da empresa decidir. Entendo que você não concorde com a decisão, mas respondi ao que você perguntou. Não acho ser bem feito descontinuar séries já iniciadas, porém também não acho que ninguém faz lavagem cerebral nas pessoas porque elas gostam mais de uns episódios que de outros. E coincidência ou não, os que eu mais gosto são os comuns, como você comentou. Coincidência, né? Nossa, que coincidência. Muita coincidência. Né? Lavagem cerebral não, né? Lavagem cerebral é um termo que eu utilizo, é exagerado. Mas é óbvio, isso é óbvio. Gente só não vê quem não quer. O SBT induziu a nossa geração, a minha geração, do que cresceu assistindo nos anos 90, a gostar dos episódios que eles exibem. Tanto é que outra pessoa em outra postagem chegou a perguntar, comentar que esses episódios foram retirados da época e foram trocados porque davam baixa audiência. Então outra pessoa inferiu que o SBT resolveu trocar as versões originais pelos remakes e decidiram usar só os remakes, engavetar os semelhantes que são os originais, porque eles não estavam dando audiência, porque não davam audiência, porque ninguém gostava de ver. Mas, meu anjo, você está calmo, você está calmo, você está calmo. Não dá para conversar com uma pessoa que não entende a ordem cronológica de como deram as coisas. A maioria dos episódios que o SBT resolveu exibir e deixar na grade são episódios que foram dublados em 1990, o famoso lote de 1990. A maioria. Tem episódios que foram dublados antes, que foram dublados depois. Mas a maioria é de 90. E a maioria, pelo menos boa parte deles, estrearam em 92. Então esses episódios que a gente tá feio e velho de assistir, que são as versões que o fã brasileiro de Chaves mais gosta de assistir, estrearam nos anos 92. Quase 10 anos depois
que a série chegou no Brasil. A série chegou em 84. Não tem como um episódio que chegou aqui em 90 ter sido exibido em 94. Em 84. Né? Então, de 84 até 92, que foi quando o Murilo Fraga resolveu engavetar esses episódios, eram essas versões que passavam na TV. E Chaves foi um sucesso desde que chegou aqui no Brasil. Tanto que em 89 fizeram um LP, não foi? Não tem um disco do Chaves? Em 90, 91 fizeram as revistinhas em quadrinhos, a Editora Globo, que eu posto todo dia no X-Pirotadas uma historinha em quadrinho, linda, né? Então, em 89, o Gugu foi entrevistar Chespirito lá no México. Então, foi graças às versões originais. Foi graças aos episódios semelhantes que vocês não gostam que Chaves fez sucesso aqui no Brasil. A geração mais velha, porque a nossa geração que cresceu nos anos 90 é uma geração mal acostumada somente àquela coisinha que o SBT passava. Mas quem é mais velho, quem vê Chaves já desde os anos 80, se lembra dos episódios semelhantes, que na época eram comuns e foram engavetados em 92. Então, para uma geração mais velha que a gente, esses episódios são normais, são comuns. E foram esses episódios que fizeram Chaves ser o sucesso que é até hoje no Brasil. E aí engavetaram por esse motivo escroto, que a gente já sabe, escroto muito, porque seleção de cu é rola, essa seleção foi muito injusta com a série, e ainda vem gente apoiar, defender uma putaria dessa aqui, não é de ficar indignado? Daí outro cidadão apareceu e disse o seguinte: concordo com você, tem alguns remakes que são vergonha alheia, e ainda mais que o novo dublador, o Daniel Miller, fala fino e gritando no Chapolin. Além disso, as sagas incompletas vieram assim distribuídas da própria Televisa. Ela não distribuía na ordem e ela mesma perdeu alguns episódios que curiosamente só o SBT tinha porque guardou. Falou muito e não falou nada. E nem sabia o que estava falando, na verdade. Falou muita coisa aí que coitado, não sabia do que estava falando. Primeiro, a gente nem estava falando dos episódios dublados pelo Daniel Miller, porque existe uma diferença entre episódio semelhante, episódio engavetado e episódio inédito. Os episódios que o Daniel Miller dublou para o Multishow são inéditos. São episódios que o SBT não teve interesse de comprar. Sabia que existia, mas não teve interesse de comprar. Ou você acha que o SBT não sabia que faltava uma parte da Branca de Neve? Todo dia exibindo lá o espelho, dizendo, olha, vai ter a terceira parte, vai ter a terceira parte. Ou vocês acham que o SBT não sabia que faltava uma parte da festa da boa vizinhança? Ou vocês acham que o SBT juntou o Abre a Torneira com o Leite de Burra na inocência? Ah, são episódios parecidos de Construção na Vila, eu vou juntar. O SBT sabia o que faltava, mas o Murilo Fraga persuadiu a não comprar. Presumo, né? Isso aqui é coisa da minha cabeça, mas imagino que seja. Então, o SBT... E detalhe, não era assim a distribuição. O SBT tinha acesso à lista de episódios e cada lote mandava uma determinada quantia de episódios. O SBT sabia o que chegava e o SBT sabia o que não chegava. E se não soubesse, a Maga ajudava a dizer, tá faltando episódio tal. A Maga é a empresa de dublagem. Nos roteiros de dublagem da Maga tinha, inclusive, né? Nos roteiros de dublagem, esse episódio é semelhante ao episódio tal. Então o SBT sabia, a Televisa sabia o que estava mandando e a Televisa não perdeu esses episódios, não. As sagas o único episódio que a gente conhece que tem uma saga, que tem uma parte da saga perdida é o dos piratas. Infelizmente a Televisa também não tem, mas está lá escondido, só quem souber tá morre. Mas Branca de Neve, Festa da Boa Vizinhança, esses episódios que eu falei, Venda da Vila, a Televisa tinha para vender, o SBT tinha condições de comprar, mas não quis. Não teve interesse em comprar e completar. E aí ele fala de remakes que são vergonha alheia. Todo episódio de Chaves é remake de alguma história. Todo. Salvo alguns episódios como Acapulco, dos Churros, Futebol Americano. Então, a pessoa falar, ela tá falando mal dos semelhantes, que são os originais, e tá falando mal dos remakes, que são vergonha alheia, como ele disse. Então, a pessoa se decide,
Ou ela vai falar mal dos remakes, que são vergonha alheia, ou ela vai falar mal dos semelhantes, que são as versões originais. Não é? O que é que passa na cabeça de uma pessoa que não gosta nem da versão original nem da regravação? Ela gosta exatamente, sabe do que? Eu vou dizer. Vou deixar você responder aí na sua mente, na sua cabeça. Ela gosta, sabe do quê? Exatamente, ela gosta apenas dos episódios que o SBT exibiu. Isso não é uma lavagem cerebral? Então eu fui no privado dos dois para fazer um teste. Então a pessoa utilizou a desculpa de que os episódios que o SBT exibiam, as últimas versões eram melhores, porque o cenário era mais bonito, né? Eles tinham mais dinâmica na hora de falar os roteiros. Então eu falei, então pronto, então o SBT fez bem em esconder as versões mais mambembes, as versões mais antigas, que não era mais tão assim dinâmica, e fez bem em deixar as versões que a gente conhece. Então eu dei um exemplo. Temos aqui o episódio do leiteiro, que o seu Madruga é o leiteiro, né? Que todo mundo conhece esse episódio. Então eu perguntei para eles, qual versão do episódio do leiteiro, seu Madruga leiteiro, você gostaria de assistir? Você prefere assistir, você assiste mais? A versão original de 1973, que é a versão que o SBT sempre exibiu, é a única versão que o SBT sempre exibiu, ou o remake, a regravação de 1976. Nesse caso, o elenco é o mesmo, os mesmos atores. O cenário da vila já era o cenário da vila, como a gente já conhece, daquele jeito bonito, né? Ajeitadinho, com um piso cenográfico. Os figurinos já são os figurinos, as roupas que a gente já está mais acostumado a ver nos episódios. E é uma regravação. Então, nesse caso, qual das duas versões você gosta de assistir mais? Eu nem esperei eles responderem. Eu sei que eles preferem assistir a versão original de 73. Por quê? Porque foi a versão que o SBT exibiu. Mas foi a única, né? O remake só tem no Multishow. O episódio da troca de chapéus. A gente tem aquele episódio que ele nem é um clássico, porque não fez parte da nossa infância, porque ele só veio reestrear no SBT em 2003, sumiu em 92 e passou 10 anos escondido, só veio reestrear em 2003. Mas mesmo, né, como já tem quase 20 anos, já pode ser considerado clássico. Nós temos a versão original de 74 e nós temos uma regravação, um remake feito em 1976, do mesmo jeito, já com o cenário mais bonito, os figurinos consolidados e com a presença da Chiquinha, né, que complementa o elenco. E aí eu perguntaria qual versão você gosta mais de assistir. Não preciso ser nenhum gênio, nenhum adivinho para saber que a pessoa vai preferir a versão de 74. Imagem mais feia, câmera feia, o piso do cenário ainda meio estranho, sem a Chiquinha. Então isso cai por terra, essa história besta de que a pessoa prefere o episódio porque tem qualidade técnica melhor. A pessoa prefere o episódio porque foi a versão que a pessoa conheceu pelo SBT. Se eu perguntar assim, vocês preferem os episódios com o Kiko e o seu Madruga ou episódios sem Kiko e seu Madruga? É unânime todo mundo dizer que prefere os episódios com o Kiko e seu Madruga, né? Mas aí se eu perguntar assim, qual versão do episódio da Cruz Vermelha você gosta de assistir? A versão original de 1974, que é a original, em que o seu Madruga que diz que tá louco, tive que ir para enganar o seu barriga para não pagar o aluguel, e o Chaves vai cobrar dinheiro da Cruz Vermelha pro Kiko. Ou você prefere e esse tem a dublagem original da Maga. Esse tem a dublagem original, esse não tem uma dublagem com voz diferente. É a dublagem original da Maga, clássica mesmo, que todo mundo cresceu assistindo. Ou você vai preferir o remake de 1979, a regravação, com a Dona Neves e o Nhonho no lugar do seu Madruga e do Kiko. Não preciso nem que vocês respondam. A maioria vai dizer que prefere a regravação de 79 com a Dona Neves, vai inventar mil desculpas. Não, porque a Dona Neves nesse episódio tá mais engraçada, ela dança melhor, ela é mais engraçada. Mas a desculpa, tudo isso é para esconder ou para não aceitar o fato de que as pessoas
não gostam da série. Elas só gostam dos episódios que o SBT exibiu. E o que passa daquilo, e exibiu assim exaustivamente. E quando uma coisa é exibida exaustivamente, não deixa de ser uma lavagem cerebral. O SBT sugestionou o público a gostar só desses episódios. Induziu a nossa geração a gostar desses episódios. E o cara chama isso de coincidência. Lasqueira, né? Mas ainda deu pano pra manga. Vamos continuar aqui. Aí o segundo cidadão que se intrometeu na conversa falou o seguinte: eu também não concordo com o ponto de vista dele, dos X-Pirotadas. Acho que cada fã pode gostar, sim, mais de alguns episódios do que de outros. E também acho que o SBT soube escolher muito bem quais foram os mais bem feitos. Puta que pariu, meu irmão. Olha, me dá uma refrega intestinal ler esse tipo de comentário. O SBT soube escolher muito bem. E aí voltamos para o que eu falei no começo, né? Em esconder episódios, versões anteriores. Então o SBT fez bem em não ter completado sagas, né? Você vizinho, você acha isso, né? O SBT fez bem em ter escondido as primeiras versões dos episódios, depois chamar de semelhante, quando na verdade o remake é que é semelhante. O SBT fez bem em esconder as duas versões do episódio. Porque não contente em deixar só uma versão e esconder a outra, tem episódio que o SBT escondeu as duas versões. Então, meu querido seguidor, amiguinho, então você está dizendo que o SBT fez bem, por exemplo, em ter escondido as duas versões de Cyrano de Bergerac, do Chapolin? A versão original de 1974 e depois a regravação em 1978. As duas versões só vieram estrear já no século XXI, depois dos anos 2000. O SBT fez muito bem em esconder as duas versões dos espíritos zombeteiros, não é? Então o SBT fez muito bem ter feito isso. Escondeu por anos, por décadas, bem dizer, a versão original de 74... e escondeu um dos capítulos do remake de 77 com a Chiquinha, que a gente nem sabia que o SBT tinha. A gente nem sabia que o SBT tinha dublado o episódio desde 88, 30 anos atrás, 33 anos atrás. O SBT tinha dublado e nunca exibiu. Então o SBT fez bem. Não fez bem, amiguinho? Fez bem. O SBT fez bem em esconder episódios que nem tinha regravação. Né? Não é? O SBT fez bem em esconder, por exemplo, o episódio Assistindo ao Jogo, de 1975. O episódio em que os meninos estão querendo assistir o jogo, a Dona Florinda não deixa, o Kiko tem um radinho de pilha e acaba engolindo o radinho de pilha. E aí tem toda uma situação cômica do Kiko com o radinho de pilha dentro dele, né? O SBT fez bem em ter escondido esse episódio, né? O SBT fez bem em esconder o episódio O Atropelamento, de 75 também, onde as crianças brincam de atropelamento e usam linguiça para dizer que são as tripas. Não existe outra versão desse episódio na fase clássica. E aí o SBT fez bem em ter escondido esse episódio, não fez? Foi uma ótima seleção que o SBT fez, não é? Então não, olha, quando eu vejo alguém falar esse tipo de coisa, só me vem meme do Caetano Veloso na minha cabeça. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Então o SBT fez bem em engavetar esses episódios. O SBT selecionou muito bem os episódios, então ele fez muito bem, por exemplo, quando ele decidiu retirar dos episódios de Chaves e Chapolin os esquetes dos ladrõezinhos. O Beterraba, que é o Chompers, né, também conhecido como Chaveco, e o Peterete, que é o personagem do Ramon Valdez. Então o SBT fez muito bem quando decidiu engavetar esses episódios, simplesmente porque não são Chaves nem Chapolin, né? O SBT fez muito bem em retirar dos episódios de Chapolin os esquetes do Dr. Chapatin, por exemplo, também, né? Porque o SBT fez muito bem em querer mostrar para o Brasil que Chespirito é somente Chaves e Chapolin, né? O SBT fez muito bem em mostrar
em querer tirar a faceta dos outros personagens de Chespirito. Não quis mostrar que Chespirito foi outros personagens, como as paródias, Napoleão, Cyrano de Bergerac, Dr. Chapatin, o Chomperas, o Chaparrão, que é o Pancada Bonaparte. O SBT fez muito bem em esconder esses outros personagens de Chespirito, né? Porque Chespirito só é Chaves e Chapolin. Fez muito bem. Ó, de parabéns. E aí ele fala que cada fã pode gostar mais de um episódio e menos de outro. Cada fã pode gostar do que quiser. Cada fã pode gostar mais, pode gostar menos, pode nem gostar. Eu assisti a todos os episódios da fase clássica, todos os episódios comuns da fase clássica de Chaves e de Chapolin. Assisti a todos. Eu gosto de todos? Não. Olha, seria muito hipócrita dizer que todos os episódios são bons. Tem episódios que são bosta. Tem episódios que são muito ruins. Tem episódios que eu gosto mais, tem episódios que eu gosto menos e tem episódios que eu nem gosto, que eu prefiro não assistir. Mas daí a dizer que porque eu não gosto, o episódio não deve ser exibido, fez bem deixar de ser exibido, é muito egoísmo e é muita fela da putagem. É muito sem sentido isso. Todo fã pode gostar do que quiser, não gostar do que quiser, gostar mais, gostar menos, não gostar. Mas isso justifica a emissora deixar de exibir centenas de episódios, porque eu tô falando dos 70 que tem dublagem e de mais 150 que eles nem mandaram dublar. Justifica isso. Porque eu não gosto, fez bem. Justifica. E como é que você vai gostar de uma coisa que você não assistiu? Né? Porque pra você dizer que não gosta, pra dizer que gosta, gosta mais, gosta menos, é preciso você assistir. Eu não gosto dessa primeira versão da Patty. Se o canal não passa, como é que você vai assistir e dizer que não gosta? Como é que você vai gostar? Essa terceira parte dos Piratas, do Chapolin, que é perdida, eu não gosto não. Não gosto não. É por isso que a Televisa fez bem em esconder. É muito ruim. Presta não. Consegue entender esse raciocínio? Como é de um egoísmo e é de uma falta de conhecimento, é de uma falta de entendimento, de raciocínio lógico, achar que a emissora fez bem em deixar de exibir certos episódios porque a pessoa não gosta. Como é que ela sabe que não gosta se ela não assistiu? A emissora, ela tem o dever, ela tem o SBT tinha a obrigação, ele não tá fazendo favor não, isso não é uma coisa que eu tô falando não, o SBT tinha a obrigação de exibir tudo que tinha, não é um favor. Eu sou a audiência do SBT, o fã é a audiência do SBT, só dá audiência se tem gente para assistir, então a gente como audiência, se é a gente que dá audiência, a gente tem o direito de exigir, a gente tem o direito de reivindicar, tanto que esses semelhantes só voltaram em 2012 depois de muita reclamação. Então a gente tem direito, não é? A emissora comprou, pagou, é dela, o caralho de asa, não é assim. Não é assim. Pergunte para um fã de série, por exemplo, tem aqui os Potterheads, fãs de Harry Potter, mas Harry Potter não é série, é filme. Vamos pegar aqui os fãs de Supernatural, né? Uma série conhecidíssima, 15 temporadas. Pergunte para qualquer fã se ele vai assistir a série num canal que exibe as séries picotadas. Não, esse episódio aqui tem 50 minutos, vamos reduzir para 20. Vai ficar legal. Não, esse episódio não é bom não, vamos pular do 4, vamos pular pro 17. Vamos cortar esses outros aqui. Não, vamos botar fora de ordem. Hoje a gente exibe um episódio da primeira temporada, amanhã a gente exibe um episódio da 15ª. Pergunte para um fã de Grey's Anatomy se ele ia gostar de assistir num canal isso. Hoje está passando o episódio da 2ª temporada, amanhã está passando o episódio da 7ª, que o ator da 2ª já tinha morrido, o personagem foi-se embora. Pergunte para um fã de Game of Thrones se ele gosta de um episódio assim. Não, esse episódio está muito curto, ou está muito longo. Game of Thrones é muito demorado, vamos diminuir assim para 30 minutos. Não, vamos diminuir para 12 minutos. Pergunte se ele assiste. Dragon Ball, pergunte para um fã de desenho Dragon Ball. Se assiste uma saga incompleta, vai assistir nesse canal? Ele não vai assistir nesse canal, vai assistir onde está completo. Streaming, né? Cavaleiro do Zodíaco. Pergunte se ele gosta de... Pergunte para qualquer fã de qualquer série se eles gostam de assistir a série picotada, se gostam de assistir incompleta. Pergunte. Então, amiguinho, não faz sentido. Não faz sentido. Eu concordo que todo mundo tem o direito de gostar mais, gostar menos, de não gostar, mas louvar, elogiar a iniciativa da emissora de não exibir os episódios que tem da série é canalha, é canalice.
É canalice. É canalice. Não estou, olha, não se sinta ofendido. Eu não estou falando que você é canalha. Eu estou falando que essa opinião é uma opinião canalha. Me desculpe, mas é. Mas é. Porque você não leva em consideração as pessoas que gostam. Porque você não gosta, mas tem gente que gosta. Um episódio que você gosta, eu posso não gostar. Em um episódio que você não gosta, eu posso gostar, e você não gostar, e eu gostar, e você gostar, e eu não gostar. O episódio do cachorrinho, aquele do cãozinho peludinho, de 79. Muita gente não gosta, mas é um dos meus favoritos. Se uma pessoa vier dizer que o SBT fez bem ter escondido esse episódio por mais de 10 anos, eu bloqueio essa pessoa do meu perfil. Bloqueio. Porque é um dos meus favoritos. Já o episódio, por exemplo, dos refrescos do Chaves. Detesto. Detesto. Todas as versões, 74 e 77, e todas as partes, todos os episódios. Eu não assisto, não gosto. Detesto. Aí eu vou dizer que o SBT faria bem tirar essas versões do ar? Não, porque tem gente que gosta. Acapulco, legalzinho. Eu acho superestimado. Eu acho um episódio muito superestimado. Porque eu gosto de episódios na Vila. Sou fã da Vila. Eu vou dizer que o SBT faria bem em retirar os episódios de Acapulco? Entende quanto essa opinião é uma opinião canalha, egoísta? Gente, é uma série bonita, é uma série vasta, é uma série que tem história. Esse negócio de esconder episódio. E tem episódio que tá escondido até hoje lá. Tem episódio que tá escondido até hoje lá. Pra quê, meu senhor? Pra quê? Pra quê? Enfim, o vídeo tá ficando longo, mas foda-se. Vamos ver esse aqui também. Vamos dar continuidade. Olha o que ele disse aqui depois. Amigo, não se preocupa com isso. Você é um defensor da série e eu vejo que isso te leva a se exaltar um pouco. Mas não existe certo ou errado. Claro que existe. Claro, não existe certo ou errado. A não ser que eu desconheça episódios que eu não gostei, faz sentido pra mim eu assistir a Chaves e Chapolin e gostar de episódios e não gostar de outros. O problema é que você não gosta justamente dos episódios que o SBT não exibe. Você não percebe? Percebe porque você chama de coincidência, né? Mas, amigo... E assim deve ser com todo mundo, e é, infelizmente é. Mas isso não muda o fato de que todo mundo sofreu uma lavagem cerebral. Todo mundo foi induzido. Todo mundo foi induzido. Não é porque é a opinião de todo mundo que é um fato. Eu não me sinto induzido, não. Mas você foi, meu anjo. É claro que você não sente. Mas você foi. E aí depois ele respondeu para o outro seguidor que escreveu, né, falando que o SBT fez bem também. E aí ele escreveu isso daqui. Acho que concordamos então que de repente fomos poupados de classificar para baixo o seriado. Então ele disse que o SBT fez bem em ter escondido episódios para não classificar para baixo o seriado. Eu vou tomar o meu remédio da pressão e eu já volto. Eu não vou explicar de novo que os episódios que ele classifica para baixo foram justamente os episódios que fizeram a série ser sucesso no Brasil. Os episódios que foram engavetados foram os primeiros a ser exibidos no Brasil e foram os episódios que fizeram Chaves alavancar a audiência do SBT. Ele não sabe disso porque ele não lembra, não era nascido, não sei. Mas ele acha que Chaves sempre foi do jeito que ele assistiu aqui no Brasil. Concordei com os Despirotadas quando ele disse que as séries da MCH foram interrompidas, mas pelo que sei, Chaves e Chapolin é um seriado, não tem continuação entre episódios. Além do mais, a maior parte dos episódios que acho ruins são semelhantes, ruins dos comuns bons. Ou seja, a mesma história contada de outra forma. Os semelhantes ruins dos comuns bons. Os comuns bons aqui são os semelhantes. E aí eu volto à questão. Você fala que os comuns bons são bons e os semelhantes ruins porque são mais antigos, porque, enfim, o elenco é estranho, a roupa dos personagens não é legal, não tá legal. Só que aí eu mostrei o caso do seu Madruga Leiteiro, por exemplo, e você preferiu o da fase ruim do programa. E aí?
Não explica, não explica, não explica. O que explica é, você gosta do que o SBT exibiu. Sorry. Daí eu falei que Chaves é uma das poucas séries, ou a única série que o fã precisa fazer muito esforço para gostar aqui no Brasil. Olha, o fã de Chaves precisa fazer muito esforço para gostar de Chaves aqui no Brasil, né? Gosto, amo, mas se tem uma dublagem diferente, não gosto. Se não tem Kiki, Seu Madruga, não gosto. Então tem que fazer muito esforço, espremer muito para dizer assim que ama, para dizer que gosta. E aí ele disse, olha, eu acho que não precisa fazer esforço para gostar ou não gostar, amigo. A gente gosta ou não gosta. Eu imagino quais foram gravados primeiro ou depois, mas isso não importa se gosta ou não gosta do episódio. Aliás, a fase em que a Bruxa de 71 está com um chapéu rosa foi feita depois, tô certo? E não gosta de praticamente nenhum. Ou seja, ele não gosta dos próximos 16 anos da série, né? Porque ela começou a usar o chapéu em 80. Então ele não gosta de 692 episódios da série. 692 episódios que ele nunca assistiu completos. Nunca. Não gosta. Não, nem assiste, não gosta. Nunca assistiu e não gosta do que não assistiu. Temos aí um preconceito aí, né? Por outro lado, tem uma fase em que o boné do Kiko tem uma parte branca. E eu também não gosto. E foi feito antes, verdade? Exatamente, a fase inicial da série, 72 e 73, que a roupa do Kiko tá com uns negócios diferentes, e ele também não gosta. Foram justamente as primeiras versões dos episódios que aqui o Brasil é chamado de semelhante, quando na verdade não é semelhante, é original. Semelhante é a regravação. Resumindo, sei lá quando foi feito, só sei que assisto. Sou fã e gosto de muitos episódios e não gosto de outros. É fã, né? Resumindo, eu vou mudar a sua frase. Resumindo, só gosto do que o SBT exibiu. Que não é nem metade. Que não é nem metade da metade. De tudo. De tudo. Não é. Dá pra dizer que eu sou fã de Grey's Anatomy, se eu gosto só da primeira temporada da série? Dá pra dizer que eu conheço a série? Dá pra dizer que eu sou fã de Modern Family se eu só assisti a última temporada e não assisti as 10 primeiras? E eu não conheço a trajetória dos personagens até chegar ali? Dá pra dizer que eu sou fã? Dá pra dizer que eu sou fã de Supernatural? E eu era, mas eu só assisti as 4 primeiras temporadas. Quando começaram a aparecer os anjos, aquele negócio com Deus e tudo, eu parei de assistir. São 15 temporadas. Eu posso dizer que eu sou fã de Supernatural? Eu sei as 4 primeiras temporadas de cor. Adoro as 4 primeiras. Adoro. Mas dá pra dizer que eu sou fã de Supernatural assistindo 4 temporadas de 15. Então uma série que tem 9 temporadas, uma série que tem 527... Eu tô falando da fase clássica de Chaves, anos 70, 73 a 79. Uma série que tem 530 episódios, a pessoa assiste 200. Não gosta dos outros 300 e tanto. Gosta de 200 e não gosta de mais de 300. A gente tem que rever. Gente, não tem problema nisso. Não tem problema. Eu posso estar criando confusão, criando besteira. Não tem problema com isso. Você pode gostar e não gostar do que... Mas aceite, querido, que você não é fã da série. É apenas uma questão de aceitação. Você não é fã da série. Você é fã de alguns episódios e não tem problema com isso. Não tem nenhum problema. Eu sou mais fã do que você por causa disso, porque eu gosto de tudo? Sou. E não tem nenhum problema com isso, né? Mas então se você assiste tudo, você não tem vida social, não tem tempo? Olha, eu tenho uma vida social maravilhosa, tenho ótimos amigos, trabalho, me dedico ao trabalho, sou professor, então tenho que me dedicar ao trabalho, tenho vida amorosa, namoro há 8 anos, com pretensões de casar e tal. Então, esse meu trabalho aqui é um hobby, é um passatempo e é uma paixão. E eu estou defendendo a minha paixão. Então, eu sou mais fã que muita gente. Lógico. Se eu gosto de tudo, ou se eu conheço tudo, dei a oportunidade de conhecer tudo, é lógico que eu sou mais fã do que essas pessoas que não se dão nem a oportunidade de conhecer para dizer que não gostam.
ou que não reconhecem que foram induzidas a gostar do que gostam. Enfim, daí o segundo cidadão que se meteu na conversa falou o seguinte: eu falo das características do episódio, como, por exemplo, o tempo certo das piadas, por exemplo, do texto e das escolhas, e até mesmo das expressões dos atores. A questão não é porque o SBT exibiu ou não exibiu, até porque o próprio SBT exibia remakes ao mesmo tempo, como, por exemplo, o do Chapolin da Casa Mal Assombrada, aquele filme do Aventuras em Marte. Ele também exibiu na mesma época que exibia a versão antiga e comum do episódio original. Porém, algumas versões ficam melhor que outras, isso é fato na minha opinião. Então, quando ele fala das características do episódio, como, por exemplo, do tempo certo das piadas, do texto, da expressão dos atores, ele está falando das regravações, ele está falando dos remakes, não está falando das versões originais. E são essas regravações, são esses remakes que deveriam ser chamados de episódios semelhantes. Então ele está falando que prefere assistir os episódios do Chaves numa época em que o elenco já sabia melhor interpretar os personagens, já tinha, né, já era consolidado o cenário, o figurino, os bordões. E não tem nenhum problema com isso. O problema é que nessa fase também tem episódios que foram regravações de outros da época antiga, e mesmo assim as pessoas preferem o da época antiga, como o episódio do Seu Madruga Leiteiro, como eu já falei, o episódio do Chiclete que Grudou no Chapéu, como eu já falei, como o episódio da Bandinha da Vila, que tem uma versão de 73 e outra de 76. Então, isso que ele falou não justifica, não justifica. Todo mundo pode gostar e não gostar do que quiser, beleza, não tem nada a ver com isso. Mas reconheça que o seu gosto é induzido, é influenciado, que você foi influenciado, você foi, eu fui, toda a nossa geração foi. Mas eu tô aqui para abrir os olhos, para alertar e fazer a pessoa, se a pessoa realmente gosta da série, conhecer mais sobre ela. Porque não adianta dizer que gosta e chegar aqui e comentar umas cagadas dessa. Gente, olha, esse tipo de comentário de que o SBT fez bem em selecionar episódios destrói todo o meu trabalho. Destrói todo o trabalho do Chespiritadas, que é justamente tentar levar a obra completa de Chespirito. Gente, eu faço coisas que são proibidas pela Televisa, pelo Grupo Chespirito. Eu divulgo, eu dou para os seguidores no direct links com todos os episódios dublados, os do Multishow e os do SBT, tudo junto, numa pasta só. Eu dou episódios para as pessoas assistir, eu posto os episódios, eu estou postando sketches completos, eu estou postando episódios completos, o Grupo de Espírito não sabe, a televisão não sabe. Eu estou tentando fazer um trabalho de desacostumar essas pessoas a ficar sempre na mesmice. E quando alguém vem comentar que o SBT fez bem em esconder episódios, isso dói lá na minha pleura, isso dói lá nas minhas glândulas suprarrenais. Eu fico com ódio. Não é pouco. A pessoa está desmanchando o meu trabalho. Eu fiquei de bloquear e de excluir essas pessoas que comentaram isso, porque não são bem-vindas no meu perfil. Alguém que pensa desse jeito, alguém que acha que o SBT fez bem em esconder episódios da minha série favorita, essa pessoa não é bem-vinda no meu perfil. Não é bem-vinda. Não estou dizendo que não é bem-vindo as pessoas que não gostam, porque cada um tem direito de gostar e não gostar do que quiser. Mas apoiar uma decisão escrota de uma emissora escrota, não aqui no meu perfil. Não. Eu vou bloquear, eu vou excluir essas pessoas porque elas não gostam da série. Elas acham que gostam, mas não gostam. E eu sei mais que elas, me desculpe. E essa é uma realidade, esse é um fato. Enfim, me exaltei. Se vocês vão comentar ou não embaixo nos comentários, vocês tomem muito cuidado com o que vocês vão comentar. Não tô querendo saber a opinião de ninguém sobre isso. Já tô dizendo logo que eu não quero saber a sua opinião sobre isso. Tanto faz o que você acha, que você deixa de achar. Se concorda comigo, se não concorda. Então, se você for comentar alguma coisa, comente sabendo que está sujeito a ter, né, um bate e volta. E quem sabe até eu grave outro vídeo também sobre isso. O importante desse vídeo é que vocês reconheçam, entendam que a nossa geração dos anos 90 cresceu assistindo
até uma limitada quantidade de episódios de Chaves que o SBT não exibia na década de 80, e a gente se acostumou a isso. E acha estranho o que sai disso. Acha estranho. Não importa a versão do episódio, não importa a dublagem. Pode ser dublagem magra, pode ser redublagem. Se foi uma coisa diferente do que você assistiu quando criança, você tende a não gostar. Então, a pessoa ela é muito mais ligada à memória afetiva, à nostalgia, do que gostar da série em si. Então, parem para pensar, reflitam, reconheçam isso. E se você realmente quer gostar da série, conhecer a série completa, aí você continua aqui no perfil, vai no meu direct, manda um direct que eu mando o link com todos os episódios para você assistir, conhecer. Mas se você for desses que só gosta do que o SBT exibiu, você tá no perfil errado. Você tá no perfil errado. Saia, vá ver outros perfis bons de Chaves, eu recomendo, mas aqui não é o seu lugar. Então vou terminar, porque o vídeo já tá longo, meu celular vai descarregar. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.